Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. No inverno do ano 40, durante o reinado de Caio César, conhecido como Calígula, Roma testemunhou um clima de terror político. Várias fontes antigas concordam que o imperador usava seu poder para humilhar a nobreza, impondo rituais e protocolos destinados não apenas a subjugar, mas a degradar publicamente os patrícios e suas famílias. Um exemplo transmitido pela tradição menciona o caso de Marco Cláudio, um senador idoso, obrigado a participar como testemunha da profanação de sua própria descendência dentro do Palácio Imperial. O episódio não era uma exceção, mas parte de um sistema cuidadosamente elaborado para esmagar a dignidade da elite romana. Nos registros administrativos, anotavam-se até os nomes e números daqueles forçados a cruzar os portões de bronze, como se fossem meras inscrições burocráticas. Assim, a violência era transformada em procedimento oficial. O propósito de Calígula não era apenas exercer crueldade física, mas garantir a cumplicidade involuntária das vítimas e de suas famílias. Desta forma, o medo tornava-se um instrumento político e a vergonha, uma marca indelével no Senado de Roma. Para entender como Roma chegou a este abismo, é preciso voltar a uma manhã ensolarada do ano 37, quando um jovem de 25 anos foi aclamado como a esperança do império. Caio Júlio César Augusto Germânico, carinhosamente conhecido como Calígula pelas pequenas botas militares que usava na infância, era filho do amado general Germânico. Sua ascensão ao poder foi celebrada com júbilo, que durou 100 dias. O povo o via como o herdeiro de uma dinastia gloriosa. Os senadores respiravam aliviados após a paranoia de Tibério. Ninguém imaginava que aquele jovem carismático, educado, culto, se tornaria o arquiteto do sistema de depravação mais organizado que Roma já conhecera. Sua infância foi uma mistura de privilégio e horror. Cresceu em acampamentos militares, adorado pelas legiões que veneravam seu pai. Mas também presenciou as intrigas palacianas que acabaram com Germânico, provavelmente envenenado. Viu sua mãe, Agripina, o maior, exilada, seus irmãos mais velhos executados ou presos. Aprendeu a sobreviver na corte de Tibério fingindo ser inofensivo, até estúpido. Esses anos de máscara lhe ensinaram algo fundamental. Em Roma, a sobrevivência dependia da capacidade de fingir, e ele se tornara mestre na arte do engano. Os primeiros meses foram promissores. Reduziu impostos, libertou prisioneiros políticos, organizou espetáculos magníficos, construiu aquedutos, reparou estradas, distribuiu bônus para as legiões. Roma o amava. As mulheres deixavam flores em seu caminho. As crianças cantavam canções sobre o jovem imperador. Os senadores, aqueles mesmos que mais tarde segurariam tochas, competiam por seu favor. Era a idade de ouro que todos esperavam após os anos sombrios de Tibério. O contraste não poderia ser mais gritante. Onde Tibério fora um recluso paranoico em Capri, Calígula andava livremente pelas ruas, assistia a jogos, jantava com senadores. Era acessível, carismático, generoso. O povo acreditava que os deuses finalmente haviam abençoado Roma com o governante perfeito. Mas algo mudou após uma doença misteriosa que o prostrou por semanas no outono de 37. Os médicos da corte registraram febres delirantes que atingiam temperaturas impossíveis, convulsões que exigiam 6 homens para contê-lo, visões em que gritava que falava com Júpiter. Por dias, Roma prendeu a respiração. Sacrifícios em massa foram feitos em todos os templos. Alguns cidadãos prometeram suas vidas em troca da recuperação do imperador. Quando ele acordou, já não era o mesmo. O primeiro sinal foi sutil. Ordenou que todas as estátuas dos deuses em Roma tivessem seu rosto. Depois veio o impensável. Dizem que o corpo não mente, e o corpo de Calígula, após a doença, contava uma história de transformação aterradora. Seus olhos, antes calorosos e expressivos, tornaram-se frios, calculistas, com pupilas que pareciam permanentemente dilatadas. Desenvolveu insônia crônica, vagando pelo palácio à noite, conversando com estátuas, com a lua, com inimigos invisíveis. Os servos o encontravam nos jardins ao amanhecer, nu, coberto de terra, afirmando que estivera plantando o futuro de Roma. Mas o que plantava não eram sementes, eram os alicerces de algo muito mais sombrio. Começou com suas próprias irmãs. Drusila, Júlia Lívila e Agripina, a menor, não eram apenas família, eram as primeiras vítimas do que se tornaria política de Estado. A obsessão por Drusila era particularmente intensa. Ele a chamava de sua Diana. Tratava-a como esposa em público.
Obrigava-a a sentar-se no lugar da imperatriz em banquetes oficiais. Quando ela morreu em 38, Calígula enlouqueceu de dor. Proibiu rir, banhar-se ou jantar com a família durante o luto oficial. Qualquer um que demonstrasse alegria era executado, mas sua dor não era amor, era posse frustrada. Com Drusila morta, voltou sua atenção para as outras duas irmãs, e depois, para as esposas e filhas do Senado. Obrigava-as a se prostituírem com senadores, enquanto ele observava de um trono dourado, especialmente construído para essas ocasiões, anotando quem mostrava mais entusiasmo, quem hesitava, quem tentava ser gentil. Essas anotações se tornariam depois instrumentos de chantagem política. Um senador que fora muito entusiasta com Júlia Lívila, de repente votava a favor de todas as propostas imperiais. Outro que demonstrara relutância encontrava seu filho mais novo desaparecido, apenas para recuperá-lo castrado dias depois. A mensagem era clara. Na nova Roma de Calígula, todos eram potenciais vítimas e potenciais cúmplices. Não havia espaço para neutralidade. O médico imperial Lúcio Escriba deixou registros que sobreviveram ocultos por séculos em uma vila abandonada perto de Pompeia. Neles, descreve com precisão clínica como Calígula o obrigava a examinar as esposas e filhas dos patrícios, avaliando sua capacidade reprodutiva e sua resistência ao uso contínuo. Os exames eram humilhantes, realizados na presença do imperador, que fazia perguntas obscenas sobre a anatomia de cada mulher. Não era sadismo caótico, era sistemático, burocrático, documentado com a mesma meticulosidade de um censo. Cada vítima recebia um número, cada ato era registrado. Havia tarifas estabelecidas, 16 terços por uma noite com a esposa de um senador, 2.000 por sua filha virgem, 5.000 por ambas simultaneamente. O dinheiro ia diretamente para o Tesouro Imperial, onde era registrado como doações voluntárias para o bem-estar do Estado. O palácio se transformou no que Calígula chamava de Templo do Serviço Divino. Não era uma metáfora, era uma reorganização arquitetônica completa. Quartos específicos foram designados para diferentes propósitos. A sala de Júpiter para as violações rituais, onde o imperador atuava como o Deus Supremo, abençoando suas súditas com sua semente divina. A Câmara de Vênus para as forçadas, onde as matronas romanas eram obrigadas a recriar cenas mitológicas. O quarto de Priapo para a tortura sexual, decorado com frescos obscenos que o imperador havia encomendado aos melhores artistas de Roma. Os muros de mármore travertino, que um dia abrigaram debates sobre o destino do mundo conhecido, agora ressoavam com outros sons. E os senadores que construíram aquele império tinham que caminhar por aqueles corredores ouvindo, sabendo, calando. O sistema tinha níveis de complexidade que desafiavam a compreensão. Primeiro estavam as esposas dos senadores, obrigadas a servir no que Calígula denominava o culto imperial. Tinham horários designados, uniformes específicos, túnicas transparentes de seda síria que custavam fortunas, rituais a seguir. Depois, as filhas, a partir dos 12 anos, introduzidas gradualmente no sistema através do que o imperador chamava de educação divina. Mas Calígula foi além. Implementou o que documentos secretos chamavam de Programa de Criação Seletiva. As mulheres mais férteis eram forçadas a conceber filhos que seriam criados como escravos imperiais perfeitos, sem conhecer seus pais, treinados desde o nascimento para servir os desejos do imperador. O escriba anotava cada gravidez, cada nascimento, cada morte infantil, que eram frequentes, pois muitas mulheres preferiam métodos desesperados de aborto a trazer crianças para aquele inferno. Os homens não escapavam. Calígula instituiu a prática de feminizar os filhos jovens das famílias patrícias. Vestia-os com túnicas transparentes tingidas de açafrão. Maquiava-os com ál branco e vermelho. Ensinava-os a andar e gesticular como mulheres. Obrigava-os a desfilar em banquetes onde eram leiloados por uma noite. O imperador mesmo participava, não por desejo, mas por poder. Cada violação era uma mensagem política. Nada há de sagrado que eu não possa profanar. Não há tradição que eu não possa corromper. Não há família que eu não possa destruir. Mas o mais perverso do sistema era como envolvia as vítimas em sua própria destruição. Os pais não apenas sabiam, participavam ativamente, seguravam tochas, assinavam contratos de serviço voluntário de suas esposas e filhas. Votavam no Senado as leis que legitimavam os abusos, como a Lex de Divina Corporis, que estabelecia que o corpo do imperador era sagrado e qualquer união com ele era uma honra religiosa. Calígula descobrira algo mais cruel que a tirania, a cumplicidade forçada. Não destruía famílias de fora, mas as fazia se destruírem de dentro,
transformando cada membro em algoz dos outros. O senador Públio Cornélio tentou resistir quando chegou a sua vez, quando chegou a ordem de entregar sua esposa Lívia ao serviço divino. Negou-se publicamente no Senado. Foi um ato de coragem suicida. Na manhã seguinte, encontraram seu filho de 8 anos castrado nas escadarias do Senado, ainda vivo, sangrando com uma mensagem gravada em sua pele. A desobediência tem consequências geracionais. A mensagem era clara. Cornélio entregou sua esposa naquela mesma tarde. 3 meses depois, quando Lívia ficou grávida do imperador, Cornélio teve que reconhecer publicamente o bastardo como seu herdeiro legítimo, renunciando aos direitos de seus próprios filhos. A humilhação tornou-se lei. O Senado aprovou por unanimidade que qualquer filho do imperador, independentemente da mãe, tinha precedência sucessória sobre os filhos legítimos. O sistema exigia uma burocracia elaborada que rivalizava com a administração do próprio império. Escribas especializados que mantinham registros em um arquivo secreto sob o Palatino. Cada entrada tinha categorias específicas: nome da vítima, idade, status social, descrição física, atos realizados, duração, nível de cooperação, gravidezes resultantes, pagamentos recebidos, médicos que examinavam as vítimas antes e depois, documentando lesões, doenças transmitidas, gestações, parteiras que atendiam os partos forçados, guardas que as transportavam conforme horários estabelecidos, contadores que administravam os lucros, pois sim, o imperador cobrava pelos serviços e os fundos iam para o tesouro imperial. Centenas de pessoas participavam da máquina do horror, cada uma com sua função específica, cada uma com sua cota de culpa diluída na responsabilidade coletiva. Era mais fácil assim. Ninguém era o monstro. Todos eram apenas engrenagens em uma máquina que ninguém ousava parar. As noites de lua cheia eram eventos especiais que exigiam preparação elaborada. Calígula organizava o que chamava de cerimônias de fertilidade lunar. O anfiteatro privado do palácio se transformava em um templo pagão. Obrigava as esposas dos senadores a copular com gladiadores selecionados por sua virilidade, com escravos núbios trazidos das fronteiras do império, às vezes com animais, ursos amestrados, cães molossos, até mesmo um leopardo que o imperador recebera como presente de um rei cliente africano. Os maridos observavam das arquibancadas, trajando suas togas senatoriais, mantendo a compostura, enquanto suas esposas eram degradadas de formas que desafiavam a imaginação. O imperador dirigia o espetáculo como um mestre de cerimônias divino, decidindo quem ia com quem, quantas vezes, em que posições. Tinha um cetro especial que usava para sinalizar, decorado com falos de ouro. Os escribas anotavam tudo: nomes, atos, durações, atuações especialmente notáveis. Era o teatro do poder absoluto, onde o sofrimento humano se transformava em entretenimento imperial. Havia uma economia completa em torno do sistema. Vendedores de ungüentos e óleos que prometiam reduzir a dor, curandeiras que ofereciam poções abortivas nas sombras, rufiões que treinavam as jovens em técnicas de sobrevivência, médicos que se especializavam em reparar os danos. Todos cobravam, todos participavam, todos beneficiavam-se do horror. Roma inteira se tornara cúmplice. Os comerciantes sabiam de onde vinha o ouro que gastavam as famílias senatoriais, pagamento pelo silêncio e pela participação. Os sacerdotes abençoavam uniões que sabiam forçadas. Os poetas compunham odes ao imperador que descreviam em linguagem florida atrocidades reais como se fossem feitos míticos. Dizem que o corpo não mente, e os corpos no palácio de Calígula contavam histórias que nenhuma crônica oficial registraria jamais. Cicatrizes que formavam padrões como uma escrita secreta da dor, ventres inchados de gravidezes indesejadas que as mulheres tentavam ocultar sob túnicas cada vez mais amplas. Rostos que haviam esquecido como sorrir, onde os músculos da alegria haviam atrofiado por desuso. Havia uma jovem, Valéria, filha de um senador menor, que após meses de abusos sistemáticos deixou de falar completamente. Não era mudez física. Os médicos confirmaram que suas cordas vocais funcionavam. Era que já não havia palavras em nenhum idioma para o que vivia diariamente. Seu silêncio tornou-se tão profundo que parecia contagioso. As outras vítimas evitavam olhá-la como se em seus olhos pudessem ver seu próprio futuro inevitável. O imperador desenvolveu obsessões específicas que evoluíam com o tempo, cada uma mais elaborada que a anterior. Fascinava-o fazer com que as mães testemunhassem a violação de suas filhas e depois inverter os papéis enquanto ele narrava a cena como se fosse um poeta recitando versos. Acreditava que destruir o vínculo materno-filial era destruir a essência mesma de Roma, a base da piedade que havia construído o império. Não era só crueldade,
era uma filosofia retorcida. Se podia corromper o mais sagrado, o amor maternal, a inocência infantil, a honra paterna, então era verdadeiramente divino. Os deuses, afinal, violavam mortais nos mitos. Zeus se transformava em animais para satisfazer sua luxúria. Ele apenas estava atualizando a tradição, levando-a à sua conclusão lógica. Havia tentativas de resistência, sussurradas, desesperadas, quase sempre fatais. Algumas mulheres tentavam envenenar-se antes de serem levadas ao palácio, ingerindo cicuta ou acônito roubado dos jardins imperiais. Outras desfiguravam o rosto com facas ou brasas, esperando tornar-se tão repulsivas que fossem inúteis para o sistema. Mas Calígula tinha resposta para tudo. As suicidas eram ressuscitadas pelos médicos imperiais, especialistas em venenos e antídotos, e punidas com sessões duplas, às vezes públicas no fórum. As desfiguradas eram usadas da mesma forma, dizendo que a beleza era prescindível para o serviço divino, que de fato a feiura tornava o ato mais puro, menos contaminado pelo prazer estético. Não havia escapatória. As que tentavam fugir eram caçadas pelos especuladores, a polícia secreta imperial, e trazidas de volta para punições exemplares que envolviam toda a sua família. O arquivo imperial crescia exponencialmente. Milhares de entradas cada vez mais detalhadas, mais específicas, mais burocráticas. Cada ato tinha seu código, sua categoria, sua subcategoria. Havia formulários a preencher, protocolos a seguir, cadeias de comando a respeitar. Era a contabilidade do horror, tão meticulosa quanto os registros de impostos ou os censos populacionais. Às vezes Calígula os lia em voz alta no Senado, escolhendo entradas aleatórias, obrigando os pais e maridos a ouvir os detalhes do que haviam feito com seus entes queridos. Entrada 346. Júlia, esposa de Marco Antônio I. 4 horas, 6 participantes. Gravidez confirmada. A vergonha pública era parte do castigo. A memória coletiva do trauma era seu legado. Queria que Roma jamais esquecesse, que cada geração futura soubesse o que o poder absoluto podia fazer. Os pretorianos, a guarda de elite do imperador, eram parte integral do sistema. Não apenas guardavam, participavam ativamente. Calígula os recompensava com as vítimas após usá-las ele mesmo. Era outra camada de humilhação calculada. As mulheres da nobreza romana, violadas primeiro pelo imperador, depois por seus guarda-costas, e tudo documentado, tudo arquivado para a posteridade. Havia um pretoriano, Cássio Querea, veterano das guerras germânicas, que o imperador humilhava constantemente. Zombava de sua voz aflautada, obrigava-o a usar senhas obscenas, fazia-o desfilar nu. Querea havia participado do sistema como todos, mas algo nele começou a quebrar. Não era compaixão pelas vítimas, era raiva pela sua própria humilhação. Na noite de 24 de janeiro do ano 41, foi especialmente brutal. Calígula havia organizado uma competição de fertilidade divina, onde obrigava as esposas dos senadores a competir com gladiadores. Os números eram gritados como em um leilão. 20, 30, 40. Os corpos se moviam mecanicamente, já sem alma. Foi a última cerimônia. No dia seguinte, enquanto Calígula caminhava pelo corredor subterrâneo em direção ao teatro, Cássio Querea e outros pretorianos o emboscaram. O apunhalaram 30 vezes, incluindo um ferimento deliberado nos genitais. Era simbólico, mas a ironia era evidente. Os mesmos homens que o mataram haviam sido parte do sistema. Sua esposa, Milônia Cessônia, foi assassinada 1 hora depois. Sua filha, Júlia Drusila, de apenas 2 anos, foi esmagada contra uma parede. Os pretorianos queriam apagar todo o rastro da dinastia, mas não podiam apagar os arquivos, as gravidezes, as cicatrizes, a memória. O novo imperador Cláudio declarou damnatio memoriae. Todas as estátuas destruídas, todas as moedas fundidas, mas algumas coisas não podem ser apagadas. Os filhos do programa de reprodução cresceram sem saber quem eram. As vítimas envelheceram com seus segredos. Os pais que seguraram tochas nunca puderam olhar suas filhas nos olhos. Não era um homem que havia morrido, era um sistema. E os sistemas têm formas de sobreviver a seus criadores. O trovão voltou a ribombar naquela noite final. Marcos Cláudio aplaudiu a morte do imperador com as mesmas mãos que haviam segurado a tocha. Sua filha Cláudia, a número 247, nunca mais voltaria a falar. Calígula não inventou a depravação, inventou o manual para institucionalizá-la. E esse manual, embora queimado, sempre encontra forma de reescrever-se, sem pais que os protegessem, sem leis que os amparassem. As crianças do Império aprenderam que há males que transcendem seus perpetradores,
que se enquistam nas instituições, que se transmitem como doenças geracionais. Se esta história te arrepiou, compartilhe-a, não pelo mórbido, mas pela memória. Porque esquecer como se constroem os sistemas de abuso é permitir que se reconstruam. Inscreva-se para mais relatos onde o passado adverte sobre o presente, onde os monstros não são mitos, mas homens com poder demais. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco. 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.